Toso NC2, o mais novo fone com cancelamento de ruído híbrido da Toso, acaba de chegar aqui no estúdio. E hoje a gente vai abrir essa caixa junto, que eu quero saber se a gente tem aqui um bom custo-benefício. É o primeiro fone dessa marca, tá, galerinha? Eu não vejo a hora da gente conferir, da gente ver aqui se a gente tem qualidade. Para isso a gente vai fazer uns testes, obviamente, como teste de qualidade sonora, teste microfone e também um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atrás de áudio nesses fones. Mas antes de mais nada, quero deixar o teu like, ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se tu não for inscrito. Vai ter links para comprar na descrição para quem tiver interesse nesses fones da Toso. Então bora abrir a caixa do Toso NC2. Pronto, galera, Toso NC2 está fora da caixa e bora falar desse design que tá bem bonito, eu já gostei. Vocês podem ver que a gente tem aqui uma base carregadora que não é tão grande, tá, galera? Então ela é fácil de transportar. Temos também o logo da Toso ali na parte de cima, tá, galera? Que tá bem bonito, gostei. E temos aqui esse acabamento que é fosco, tá, galera? Que é um ótimo acabamento, como vocês sabem, porque ele é menos propenso a riscos e a marca de dedos, e por conta disso a gente tem maior durabilidade para o fone de ouvido. E lá na parte da frente ainda temos 4 LEDs, como vocês podem ver, tá, galera? Então é um fone que oferece aí uma informação muito mais completa acerca dos status da bateria. Vocês vão saber efetivamente quando fazer o carregamento da base carregadora, então fiquei satisfeito com esse design. E temos lá na parte de trás, como vocês podem ver, um carregamento por USB, aliás, na parte inferior, um carregamento por USB do tipo C, tá, galera? Esse carregamento ele é mais rápido, mais efetivo, e quem tiver um carregador inteligente vai experienciar ainda mais desse tipo de carregamento. E bora abrir essa base, que eu quero conhecer esses fones, tá, galera? São fones bem bonitos, gostei, olha só, tá bonitão. Vocês podem ver que é um design alongado, né, galera? A gente tem um acabamento brilhante ali no corpo do fone, que traz, sim, uma elegância, gostei bastante. E temos aqui uma construção que é mais voltada para o canal auditivo, então talvez por conta disso a gente tenha um ganho de graves, mas obviamente que a gente vai testar para ver se isso procede. E olha só que legal, a gente tem uma proteção para resistência à água por IPX6, galera. Então é uma proteção muito mais avançada, vocês podem sair a correr na rua, que se começar uma chuva forte, vocês vão estar protegidos, vocês podem ficar bem tranquilos. E temos aqui uma bateria muito boa, de 8 horas de produção de músicas contínua, tá, galera? Então é uma bateria acima da média do canal, fiquei bem feliz, realmente uma autonomia invejável. Mas é isso, né? A gente tem aqui várias características muito legais, mas a gente quer testar, a gente quer saber se realmente a gente tem uma qualidade sonora avançada, com graves potentes, em diferentes estilos musicais, que realmente oferecem uma experiência rica. E vamos também aqui testar também o Bluetooth desse fone de ouvido, tá, galera? Porque ele traz um Bluetooth 5.2, então é um Bluetooth muito mais avançado. E por fim, vamos testar também os microfones, que eu quero saber se a gente tem uma boa qualidade de conversação. Então bora lá testar. Pronto, galera, já estabeleci conexão com o Toso NC2. Foi bem fácil, na verdade, eu só precisei abrir a base carregadora e tirar os dois fones, eles conectaram entre si e já ficaram vezes na lista de Bluetooth. Aí eu só precisei confirmar a conexão, como vocês estão vendo ali. Bateria 100%. Então agora sim, agora a gente pode iniciar os nossos testes, tá, galera? E olha só, uma coisa interessante que esse fone traz pra gente é a conexão automática. Então mesmo que eu retire um dos dois fones e coloque dentro da base carregadora, o outro vai seguir funcionando. Então olha só que legal. E ele fica mais ou menos assim como vocês estão vendo no ouvido, tá, galera? Gostei, me pareceu bem confortável. Mas vamos então para o nosso primeiro teste, que é um teste de fixação, ou seja, eu vou balançar um pouco a cabeça para simular um esporte de alto rendimento, né, galera? E ver se esse fone continua aqui no meu ouvido. Então vamos balançar a cabeça e ver se ele continua moldado, né, bem fixo no meu ouvido. Bora lá!
Opa! Quase que o meu óculos caiu, tá, galera? Mas o Tozo NC2 continua bem fixo aqui no meu ouvido, então ele moldou bem, tá, galera? Me oferece segurança aqui durante o exercício físico, fiquei satisfeito. E agora, então, a gente vai testar aqui o suporte ao carregamento wireless, porque ele traz essa tecnologia. Bora lá testar. Beleza, galera, vamos então testar o carregamento sem fio do Tozo NC2, tá, galera? Vou posicionar a base dele sobre a minha base sem fio e a gente vai ver se vai iniciar o carregamento. Bora lá testar. Ó, vamos posicionar aqui sobre ele e vamos ver se vai ligar a luzinha ali, galera. E... ligou? Não, ainda não ligou. Deixa eu posicionar mais no centro. Ah, agora sim. Agora ele tá carregando, tá, galera? Inclusive começou a piscar ali os LEDs do fone. Então sim, funciona muito bem aqui o carregamento sem fio do Tozo NC2, tá, galera? Fiquei satisfeito. Bora agora testar os modos de cancelamento de ruído híbrido desse fone, tá, galera? A gente tem aqui dois modos. O ANC On, que cancela efetivamente todos os ruídos do ambiente, e o Transparent Mode, que já eu explico melhor para vocês. Mas bora começar o nosso teste. Eu vou clicar aqui uma vez para ver se ele então ativa o primeiro modo. Ó, ativou, galera. Realmente agora eu não estou escutando quase nada, tá? A gente está aqui com o ruído do meu ventilador bem baixo, minha voz também ficou baixinha, então funciona muito bem esse primeiro modo, que é o ANC Mode, e com esse modo eu consigo realmente ter uma experiência muito imersiva no mundo das músicas. E agora eu vou clicar aqui para a gente ir para o próximo modo. Cliquei. Ah, agora foi, não tinha clicado direito. Olha, nossa, amplificou muito a minha voz, tá, galera? Também o ruído do meu ventilador. Agora eu consigo escutar muito bem esses ruídos. Então esse modo Transparent Mode, né, ele funciona muito bem aqui no Tozo NC2 e ele tem realmente esse objetivo, tá? Que a gente consiga conversar com outras pessoas utilizando fones de ouvido, né, galera? Que a gente consiga também escutar os barulhos do ambiente numa situação onde a gente demanda mais atenção, como por exemplo, numa situação onde a gente está num aeroporto e quer escutar então um aviso de que o nosso avião está prestes a sair, né, galera? Então funciona muito bem aqui esses modos de cancelamento de ruído híbrido do Tozo NC2, fiquei bem satisfeito. E beleza, bora agora para o nosso teste de qualidade sonora, que eu quero saber se temos aqui uma qualidade rica, com graves potentes, nesse fone de ouvido da Tozo. Já escolhi uma música aqui no Spotify, bora lá testar play. Olha, o nível de volume é muito alto, tá, galera? Realmente, mas eu vou passar um pouco os graves para a gente avaliar melhor, bora lá. Sim, galera, os graves estão presentes, eles são bem potentes, mas agora eu vou escutar diferentes estilos musicais para trazer um feedback mais completo para vocês. Já volto. Ah, pausou. Isso porque a gente tem aqui um sensor inteligente, tá, galera? Então, quando eu retiro do meu ouvido, o Tozo NC2 pausa, e quando eu recoloco, ele despausa. Então, que legal que a gente tem aqui esse recurso. Mas bora então conversar sobre essa qualidade sonora, tá, galera? Porque a gente tem aqui uma qualidade sonora muito rica, gostei bastante. A gente realmente tem um bom efeito estéreo, então a gente escuta os graves, os médios e os agudos, mas os graves são mais proeminentes, são sim bem potentes. Então a gente tem que cuidar, tá? Porque quando a gente coloca muito alto o volume, ele pode ali começar a ficar um pouquinho estridente, tá? Ele não chega a estourar os tons, mas ele pode ficar um pouquinho estridente sim, tá, galera? Talvez porque o volume realmente é muito alto. Mas, no geral, eu gostei bastante, tá? Se a gente escuta mais ou menos aí no nível de 80%, 90%, a qualidade é muito boa, é encorpada, a gente tem graves potentes, a gente realmente escuta as batidas e a gente realmente tem aí uma experiência muito imersiva no mundo das músicas em diferentes estilos musicais. Então, gostei bastante. E bora para o nosso próximo teste, um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atrás de áudio nesse fone da Tozo. Já estou numa partida do Call of Duty, como vocês podem ver. E como vocês podem ver, eu troquei de smartphone, eu peguei o smartphone de entrada, o Galaxy M12, porque eu quero realmente exigir ao máximo esse chipset 5.2 do fone da Tozo, tá, galera? Então agora eu vou caminhar um pouco aqui pelo cenário, vou dar alguns tiros para ver se a gente tem ou não esse atraso. Então, ó, primeiro tiro, de novo, sequência, mais um tiro e mais uma sequência. Sim, galera, a gente tem aqui um atrasinho sutil, tá, de 0,2. Mas lembrando, se a gente estivesse usando um smartphone intermediário avançado ou mesmo top de linha, dificilmente a gente teria atraso, tá, galera? Porque realmente aqui a gente está numa situação que exige muito, tá? E um smartphone de entrada traz um hardware muito mais básico. Mas temos um atrasinho sutil aqui nesse smartphone de entrada, sim. E bora para o nosso último teste, um teste de microfones, porque eu quero saber se temos ou não uma boa qualidade de conversação aqui nesses fones da Tozo. Já estou conectado no meu computador e já está capturando aqui o áudio desses microfones, então agora vocês estão escutando o áudio desse microfone da Tozo e o que vocês têm que avaliar para saber se a gente tem aqui bons microfones. Vocês têm que avaliar se a gente tem um bom nível de volume, se ele não é muito baixo ou muito abafado, e tem que avaliar se a gente não tem muitos ruídos, muitos chiados, porque essas são as características que tornam essa voz audível ou não numa ligação. E agora vocês já estão escutando aqui o microfone profissional do estúdio, não fiquem comparando com o outro, porque o microfone profissional sempre vai ser melhor.
E bora retirar os fones da Toso pra gente fazer um fechamento para esse vídeo. Então, só retomando com vocês, a gente falou um pouquinho do design. O design é bonito, é elegante, fácil de transportar, gostei. Falamos também aqui um pouco do cancelamento de ruído híbrido, tá, galera? Eu gostei bastante, eles realmente são muito efetivos. E também falamos da qualidade sonora, e eu fiquei bem feliz de ver que a gente tem aqui uma qualidade rica, tá? Imersiva, gostei bastante, com graves potentes, só que o volume é muito alto, tá? Então tem que cuidar um pouquinho aí para não colocar no máximo e não forçar a audição de vocês, já que pode sim se tornar um pouquinho estridente em alguns estilos musicais. Também testamos aqui o Bluetooth, tá, galera? Infelizmente ele mostra assim um atrasinho sutil, mas lembrando, a gente estava utilizando um smartphone muito básico em termos de hardware, e depois eu testei no meu smartphone intermediário avançado, que é o Pixel 4a, e ele não mostrou delay. E também fizemos aqui por último, né, um teste de microfones. Ele tem um microfone legal, tá, galera? Eu gostei. Não temos muitos ruídos significativos. Vocês vão conseguir utilizar tranquilamente para as ligações de vocês. E é isso então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha tirado as principais dúvidas em relação a esse fone da Toso. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero então encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu! Instale a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome, Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube. O link está na descrição.